Boa noite, graça e paz para você que me assiste aí do outro lado, né? Nós vamos dar início aqui a uma série de estudos no que diz respeito hoje ao sono da alma, né? Que é uma das principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não só da Igreja Adventista, mas você tem ali, por exemplo, a CCB, né? Que é a congregação. Você tem, se eu não me engano, também os Mormons creem dessa maneira. Posso estar errado, talvez, no que diz respeito aos Mormons, não tenho certeza. Mas os TJ também. Enfim, mas hoje, especificamente, nós vamos entrar aí nos textos que a Igreja Adventista se utiliza para enganar a grande parte dos seus membros, né? Muitos deles por não conhecer a Bíblia direito, assim como eu um dia fui, né? Por parte de 3 anos, e não entendia muito bem das doutrinas, né? E, na verdade, não conhecia nada da Bíblia, né? E me deixei levar pelo ensino, enfim. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre essa doutrina, como que ela entrou, de maneira até que resumida, para ficar mais fácil. E os motivos por detrás dela, né? Isso e mais um pouco nesse vídeo. Então, eu já queria começar falando, tô com uma colinha aqui para ficar mais fácil, né? Porque para decorar tudo é um pouquinho complicado. Então, o que acontece? Essa doutrina, ela surgiu ali, vou falar agora dentro do contexto adventista, né? Através de um pregador chamado George Storrs, né? Esse George Storrs, ele fez parte ali do movimento Millerita, que é aquele grupo, né? Onde tinha William Miller, enfim, Joseph Bates, né? Que foi o rapaz responsável por trazer o sábado para a Igreja Adventista, mas o sábado não é o assunto hoje, né? Enfim. E esse George Storrs, ele leu um panfleto de um homem chamado Henry Green, né? Esse cara, ele era da Igreja Batista, esse Henry. E o George Storrs, a partir dali, ele começou a divulgar panfletos e mais panfletos, porque era um costume da época, né? Você ir lá, pegar um jornal secular da região ali, né? E espalhar, escrever o que você quiser e divulgar. E muita gente, às vezes por ser leiga no assunto, eles acreditavam naquilo que estava sendo dito, não é verdade? Mas, então o George Storrs pegou e escreveu, ensinou muito a respeito dessa doutrina aí, por ele depois fazer parte do movimento Millerita, né? Ali o movimento que marcou a volta de Jesus para 1843/1844. O que aconteceu? Ele influenciou muita gente, né? Através dessa doutrina, que basicamente diz que o quê? Que nós somos feitos corpo e alma, né? Que seria a dicotomia e não a tricotomia do ser. Então esse ensino aí do sono da alma seria a dicotomia, né? Que seria o quê? O corpo e a alma, eles são uma coisa só. Ou seja, se o corpo para, a alma para. Se a alma para, o corpo para instantaneamente também, né? Então, George Storrs foi responsável por isso, por introduzir essa doutrina no meio adventista, né? E a Ellen White escreveu um negócio bem interessante. Ela tem um livro chamado Evangelismo. Na página 247, ela escreve assim: a doutrina da imortalidade da alma é um erro com o qual o inimigo está enganando o homem. Aqui eu só retirei uma parte, né? Não peguei a parte completa, só pra gente ter uma luz a respeito desse assunto, né? Então, eu queria já aqui entrar nos textos que a qual a Igreja Adventista ela se utiliza dos seus membros. A realidade é que os membros não sabem desses erros, né? Muitos deles não sabem, né? E por isso que estão nesse engano, né? Então, o que acontece? A linha Eclesiastes 9 é um dos textos mais utilizados por eles para aplicar a favor dessa ideia de que a partir do momento que você morre, tu está dormindo, né? Então, e o corpo, né, só vai ressuscitar na ressurreição, na vinda de Cristo, né? E os corpos são glorificados e tal. Mas até lá, né, vamos supor, a pessoa morreu hoje, um exemplo. Então,
até Jesus voltar, né? Só na ressurreição no fim dos tempos, que esse corpo, essa pessoa morreu, vai ficar dormindo, num estado de inconsciência ali, entendeu? Então, um dos textos que eles mais utilizam tá lá no... São pelo menos 3 principais, 4 na verdade. Deixa eu ver, 1, 2, 4, são 4 se eu não me engano. De 3 a 4. Desculpa. A gente vai começar com o primeiro, que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, que diz assim, é o Eclesiastes 9:5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Você que está mexendo aí, com certeza teve esse ensino por parte de algum membro, algum líder da Igreja Adventista. Eu tenho certeza que a pessoa que ensinou isso, ela não leu nem os versos depois do capítulo 5, do versículo 5. Pode ser que ela tenha lido, não vou dizer que não. Mas antes eu tenho certeza que essa pessoa não leu, ou se leu também não te explicou. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, para não delongar tanto, eu vou ler do capítulo 9, do 1 ao 5. E aí a gente vai decodificar isso aqui e você vai poder entender. Então vamos lá. Do 1 ao 5, Eclesiastes, capítulo 9. Diz assim: deverás todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro. Assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Grava isso aí, debaixo do sol. Essa é a palavra-chave. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. E aí a gente chega então nos versículos que eles mais usam, que é o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles, né? Então, o que acontece? Eles pegam isso daqui e dizem assim, olha, os mortos nada sabem, né? Então, aquela ideia de morrer e tá dormindo, né? Mas o ponto-chave aqui, o texto-chave que eu queria ler para você é o versículo 3, que fala assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. E o que essa expressão debaixo do sol ela quer dizer? Se você analisar o contexto aqui de Eclesiastes, você vai concordar comigo que Eclesiastes 9 não está querendo dizer o que acontece depois da morte. Não necessariamente é isso, não é isso. Quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão, né? E o que está trazendo aqui é o seguinte, olha, você pode pegar aqui esse contexto, ler inteiro até voltar um pouquinho, lá pro capítulo 7, enfim. E o que Salomão está querendo trazer aqui não é o que acontece após a morte. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quer seja você bom ou ruim, entendeu? Você tem um destino só. Quer seja você bom ou ruim, é morrer. Esse é o seu destino. É basicamente o que ele está querendo dizer. Porque debaixo do sol significa tudo o que está acontecendo aqui na Terra. E não depois. Porque quando você morre, estamos falando de algo além da Terra. Entendeu? Então, debaixo do sol, segundo a Bíblia, significa nesta Terra. Então, não se trata do que vai acontecer depois que você morrer, mas sim do que você está vivendo agora. Entende? E se esse pensamento estiver certo, E está, então essa
esse primeiro texto utilizado por eles já está desqualificado, né? Então, quer ver aqui, ó? Quer ver? Olha esse verso aqui, ó. Tem é que essa tradução aqui não me ajudou muito, mas tem uma tradução que ela fala, deixa eu ver se eu acho o texto. Aqui, ó. Porque aqui fala assim, ó. No versículo 5. Vai falar que os mortos não sabem de coisa nenhuma, tal, nem tampouco eles terão mais salário. Outras traduções vai estar, eles não têm mais recompensa. Aí eu te pergunto, você, meu amigo, que é cristão, que está aí do outro lado, você não tem salário? Você não tem... Vamos utilizar a palavra recompensa, que está em outras traduções, que recompensa está ligado, relacionado a salário também. A sua recompensa não é o céu? Então, entende? Uma coisa não pode anular a outra, entendeu? Se os mortos nada sabem, ok. E estão dormindo? Não estão. A gente vai provar isso mais pra frente, mas enfim. E se você não tem mais recompensa, você está servindo a Cristo, obedecendo a Jesus para quê? Então, já que você não tem recompensa, a sua recompensa é o céu. Tá entendendo? Então, a grande questão aqui é esse versículo 3 que eu li para você. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Tudo que se faz nessa terra. Então, é o que eu disse antes. Salomão não está querendo dizer o que acontece depois da morte, mas o que acontece na terra. Quer seja a pessoa boa ou ruim, o destino dela é a morte. Independente de tudo. Entendeu? Um outro texto, eu estou aqui com a minha colinha para ficar mais fácil, tá? Um outro texto que eles gostam de usar muito ainda está em Eclesiastes, que é o 12, Eclesiastes 12, o seu versículo é o 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é só esse texto aqui. O pó voltar ao pó, com certeza, muita gente sabe que isso está relacionado ao nosso corpo. Nosso corpo vai para o pó da terra, né? Sepultura, né? Túmulo, enfim. E o espírito volte a Deus que o deu. Essa palavra espírito, né, dentro da conjectura do povo adventista, todas as vezes que eles veem a palavra espírito na Bíblia, eles traduzem para fôlego de vida. Mas isso não é verídico. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, uma palavra ela pode ter vários significados. Então eu gosto de usar muito o exemplo da palavra luz, né? Então vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu falo assim pra você, ó. Cortar a luz aqui da minha casa. O significado de luz, dentro disso que eu falei, significa que cortar a energia da minha casa, certo? Se eu falar que minha irmã está para dar a luz, luz significa que ela vai parir, que ela vai ter um bebê, certo? Você percebeu como uma palavra já teve dois significados? Ou, por exemplo, vou dar um terceiro significado. Investigação policial trouxe luz ao caso 62, por exemplo. Então, o significado de luz é trazer esclarecimento, trazer verdade. Percebeu? Uma palavra, três significados completamente diferentes um do outro. Percebeu? Então, quando o adventista vê na Bíblia espírito, automaticamente ele coloca na cabeça fôlego de vida, mas não é assim que funciona. Dependendo do contexto, sim, é fôlego de vida, mas nem sempre. Tá entendendo? E esse espírito aqui, né, não é simplesmente na cabeça deles é um ar, né? Então, ele é assim, mais ou menos assim. O corpo volta para a sepultura, ok? E o espírito, que é o ar, volta para Deus. Pronto, acabou, né? Então, complicado, né? Mas, devagarzinho a gente vai caminhando e você que está aí me ouvindo vai poder entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Um outro texto muito utilizado também é no Antigo Testamento. Eu percebi que a maioria desses textos que eles usam no Antigo Testamento. Engraçado, né? Mas enfim, não que tenha problema você usar o Antigo Testamento. Mas você que está me ouvindo aí, você sabe que a Bíblia ela é uma luz progressiva, não é verdade?
Por isso, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E muitas das vezes o Novo Testamento vai trazer muita luz ao que não era tão claro no Antigo Testamento. Por a Bíblia ser uma luz, como eu falei, progressiva, entendeu? Então, a gente leu Eclesiastes 9:5, a gente leu Eclesiastes 12:7 e agora a gente vai lá para Ezequiel. Deixa eu achar Ezequiel aqui. Estou meio longe, peraí. A gente vai para Ezequiel 18, que eles gostam de usar muito também esse. Tá? Ezequiel 18. Eu acho que é o 18, deixa eu ver se é isso mesmo. Ezequiel 18, o versículo 4. Diz assim na minha tradução aqui, tá? Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá entendendo? Então eles falam assim, olha, é uma coisa só, e por ser uma coisa só, aquilo que eu falei pra vocês antes. Morreu o corpo, a alma morreu também, a alma morreu, o corpo morreu também. Se você pegar esse texto, Ezequiel 18:4, e você pegar a tradução da NVI, aí você tem uma luz melhor sobre isso aqui. Aí você já quebra esse argumento deles. Por quê? Eu anotei aqui, tô um caderno aqui, tá? Na NVI, Ezequiel 18:4 diz assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então, esse aquele é o significado de alma, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Outro exemplo. É bom a gente trabalhar com exemplo, né? É muito comum, no meio das igrejas evangélicas, a gente falar assim, ó, vamos evangelizar a pessoa tal para ganhar a alma dela para Jesus. Mas peraí. É só uma maneira de falar, entende? Então, não é que eu vou ganhar a alma dela para Jesus, não. Eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus, entendeu? A pessoa, não a alma dela. Então é só uma maneira de poder entender. Então, entende? Quando você vai para a NVI, ela traz uma luz melhor sobre isso, né? Que é essa palavra alma, entende? Então, tá vendo? E eles tentam, de certa maneira, fazer certos anacronismos, né? Para poder distorcer a palavra e aplicar a doutrina deles. Porque, não sei se você que está me assistindo sabe, mas sem juízo investigativo não existe igreja adventista, né? Tem gente que não sabe disso, né? Muitos conhecem a IASG, né, a igreja adventista, pelo sábado, mas poucos sabem que o fato dela existir é o juízo investigativo, né? Tanto é que, deixa eu explicar para você o que é o juízo investigativo. Lá em 43, lá marcaram a volta para Jesus, e conforme for dando um monte de coisa errada, eles foram mudando a doutrina conforme o tempo, porque a heresia, ela surge assim. Vamos supor que eu tenho um cobertor aqui, né? A heresia era assim: quando eu cubro a cabeça, meus pés é descoberto. Se eu cobrir meus pés, a minha cabeça é descoberta, entende? Ou, sei lá, cobrir os pés, os braços é descoberto. Por quê? Sempre você tem que ajustar alguma coisa para a heresia se encaixar, entendeu? Então, esse juízo investigativo surge assim, né? Então, qual foi uma das maneiras deles fazerem? Eles pegou uma doutrina bíblica, né? Primeiro já começou tudo errado porque não tem que marcar a volta para Jesus, todo mundo sabe disso, né? Então, eles pegaram essa doutrina do sono da alma, e qual que era a ideia deles? Ó, os pioneiros, eu tô dizendo, né? Ó, vamos pôr todo mundo dormindo. Porque está todo mundo dormindo, não tem como ninguém morrer pro céu e nem pro inferno, entendeu? Só que, se a imortalidade da alma, que é a doutrina da Bíblia que diz que quando você morre, você vai pro céu, né? Estiver correta, então ela mata, ela quebra o juízo investigativo. Porque se quando a pessoa morre, ela vai pro céu, para que juízo investigativo? Entendeu? Então aí você já quebrou essa doutrina, entende? Então esses são um pouco dos versos que eu queria utilizar, né? E falar mais uma coisa para vocês aí. Eu já até falei isso, mas vou reforçar mais uma vez, né? O espírito do homem não é o seu fôlego de vida, somente.
ele é o fôlego de vida, mas não é só isso. É muito maior, é muito mais que isso. Só fôlego de vida, tá certo? Tá artificial, é muito mais do que isso. Mas não é, entendeu? Artificialmente. É isso, mas não é só isso. Tem muito mais e já a gente vai explicar, tá bom? Eu vou citar aqui alguns textos. Você que está me acompanhando aí, abra a sua Bíblia. Então vamos trabalhar com essa ideia de que o Espírito é o fôlego de vida. É só isso, porque para eles é isso. Então vamos fazer um teste aqui na Bíblia. Peguei poucos versos para a gente fazer esse teste, para a gente ver se isso confere mesmo, né? Então eu vou citar aqui dois textos. São dois, eu estou olhando aqui. São dois. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Olha o que diz. Provérbios 20, versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que enquadrilha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Então você percebe que... Deixa eu ver se é isso mesmo. Era isso mesmo? Outra tradução vai estar aqui. O espírito do homem, né? É a lâmpada do Senhor, que enquadrilha todo o exterior até o mais íntimo do ventre. Aí eu te pergunto, né? Como pode um espírito, um fôlego, penetrar no mais íntimo? Será? Porque, segundo eles, é só um arzinho, entendeu? Fora isso, tem outro texto, que esse aqui ele é de suma importância. Ele está lá em Jó, e esse aqui ele foi selecionado de propósito para a gente poder entender um outro versículo que eles utilizam. Então, se você vai lá para Jó 32:8, Jó 32:8, olha o que diz lá. Esse é muito importante, presta atenção aí. Isso aqui é uma chave, ó. Eu vou dar essa chave para você, essa aqui vai ser tremenda, você vai ver. Então, Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Vamos mudar aqui para o que o Adventista fala? Para ver se faz sentido. Na verdade, há um fôlego de vida no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Não fez sentido, né? Como que pode um fôlego de vida dar entendimento para você? Faz sentido? Não faz, né? Há um espírito no homem, nós, eu, você, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Então, o espírito do homem, ele te faz entender algumas coisas. Não é simplesmente um ar, respiração. Não, não é isso, entendeu? Então, a alma na Bíblia é uma palavra utilizada, né? Eu esqueci aqui se está no hebraico ou se está no grego, mas enfim, alma na Bíblia é psuque e espírito é pneuma. Acho que pneuma no grego, no hebraico o espírito é ruach, né? Ruach, né? E algumas vezes sim, pode ser traduzido por fôlego de vida, né? Mas não todas, como a gente leu aqui, por exemplo, Jó 32:8. E por que foi selecionado esse versículo de Jó 32:8? Propositalmente, para você poder entender o que está lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. A tricotomia do ser já estava lá em Gênesis, tá? Então vamos lá, vamos ler Gênesis 2:7, que também é um dos versos mais utilizados por eles. Então bora lá. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aqui, se eu não me engano, a palavra no hebraico é ruach, tá? E o homem foi feito alma vivente. Então, para eles pegam isso aqui, ó, formou o homem do pó da terra, tá, não sei o quê, o fôlego de vida. Então, né? Aí aquela ideia de dicotomia, que o corpo e a alma é uma coisa só, e que se não tem uma coisa, não tem outra, enfim. Mas olha que interessante.
Eu coloquei o Jó 32:8 para trazer luz para a gente entender isso daqui. Então vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Parou. Quando ele forma o bonequinho do pó da terra, é uma representação do corpo. Certo? Lembra que a gente leu na Eclesiastes 12:7? O pó volte ao pó, não é isso mesmo? Alguma coisa relacionada a isso, eu acabo esquecendo. Mas enfim. Então, quando o autor do Gênesis, Moisés, diz assim no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui está a representação do corpo. Então o corpo está aqui. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, ruach, o espírito. Soprou. Então corpo e espírito estão aqui. Né? O homem foi feito alma vivente. Alma. A tricotomia do ser. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. O que o autor basicamente de Gênesis está querendo dizer é o seguinte. Quando Deus fez o corpo e soprou, então aqui dá o corpo. Quando Deus soprou o fôlego de vida, que é o espírito, o ruach, juntou, certo? Pelo fato, corpo, na hora que o espírito veio e se conectou com o corpo, espírito, corpo, ó, juntou. Corpo e espírito. Na hora que o espírito se juntou com o corpo reagiu e produziu a alma. Então, corpo, alma e espírito. Corpo, espírito, alma, entendeu? 3 coisas. Que, inclusive, é uma representação das subdivisões do templo. Né? Parte externa, lugar santo e santíssimo. Lá para frente com Moisés. E também a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma representação, entende? A Bíblia está cheia desses símbolos, entendeu? Você entendeu agora? Né? Então, como eu já falei, estou falando, martelando isso, o homem tem muito mais do que um fôlego de vida, tem um espírito. O que diz lá em Efésios 1:4? Que ele, Deus, né, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não é verdade? Ou seja, nem existia mundo e nós já éramos planos de Deus. Olha que maravilhoso. Olha a graça transbordando aí, não é verdade? Então, por isso que eu tinha citado o Jó 32:8, para você poder entender o que está aqui no Gênesis. Porque como que pode? Você tem que se questionar. Como que um fôlego de vida te faz ter entendimento? Não faz sentido. Entende? Porque eles distorcem isso aí para você, e que quem é leigo, não busca, não conhece, infelizmente é enganado. Né? A realidade é essa. Não é verdade? Em que outros versos, por exemplo, a gente pode ver também a tricotomia do ser. Vamos agora para 2 versos do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus está lá para frente. Ixi, estou longe. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 também é bem conhecido esse verso, versículo número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Você percebeu aqui, ó, da alma e do espírito. Já dividiu, ó, alma e espírito. Né? Das juntas e médulas. O que é as juntas e médulas? Representação do corpo. Então ficou aqui, ó, de acordo com o texto, alma, espírito e juntas e médulas. Corpo, alma e espírito. A tricotomia do ser, entendeu? E aí ele vai falar que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, entendeu? Então, mais um texto. Cadê que eu anotei aqui? 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que Paulo fala à igreja de Tessalônica. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então temos que preservar corpo, alma e espírito
pro dia do arrebatamento, pro dia do encontro com Jesus. Tá entendendo? Então, como que funciona essa dinâmica? Então, a gente pode dizer que o corpo é a nossa parte exterior, né? Isso aqui, né? Que vocês estão vendo aqui, corpo, né? As entradas da alma, né? São nossos olhos, né? Olhos, ou seja, aquilo que a gente vê, ouvido, aquilo que a gente escuta. Toma cuidado com o que você escuta também, viu? E, né, olfato, enfim, você entendeu, né? Tô falando de maneira resumida. Porque tudo isso vai pra tua alma, entendeu? Então a alma, então tá aqui tá o corpo. A nossa alma é o nosso intelecto, onde estão nossos sentimentos, emoções, nossos sentidos, né? Quando alguém te xinga, você tem uma reação. Quando você é elogiado, você tem uma reação. Quando você lê um livro, quando você lê a palavra, a sua alma, ela é alimentada, não é verdade? Então, tem que tomar cuidado. Porque se você só escuta o que não presta, você só ouve o que não presta, só vê o que não deve ver, tem problema. Você precisa mudar isso, entendeu? E, por fim, tem a parte do espírito ali, né? Que é onde a gente tem contato com Deus através do mundo espiritual. Então, né? Então, eu falei do corpo, parte exterior. A gente pode dizer que a alma é a parte interior, nosso intelecto. E a terceira parte, que é o espírito, é onde você tem contato com o mundo espiritual. Então, quando tem pessoas que têm visões, revelações, tem visão aberta, você consegue ver muita coisa, entendeu? E essa é a parte espiritual, a gente tem uma... E essa parte do espírito, ela é a nossa mais profunda, por quê? É onde a gente tem... É onde está o nosso mais íntimo com Deus, na verdade. Essa parte do espiritual. Não que as outras não tenham importância, mas a parte do espírito é a mais importante, se você analisar bem, entende? Olha o que diz lá. Tem mais alguns textos aqui, ó. Novo Testamento ainda, tá? Então, o Novo Testamento, vamos lá. O Novo Testamento, vamos lá para Gálatas 5, rapidinho. Ai, eu passei demais. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5. Ó, o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um para o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí vai trazer uma série de coisas aqui. Depois você pode ler aí Gálatas 5. Então, a carne e o espírito estão um contra o outro, entendeu? Estão um contra o outro. Porque a parte do teu espírito, ela é tão forte. Existem, por exemplo, tem pessoas, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que gostam bastante pra academia, né? Pra quê? Ganhar músculo, massa, enfim, né? E como é que você faz isso pra você conseguir ter essas coisas, né? Então, por exemplo, se você tá acima do peso, você tem que perder peso, então você tem que ir pra academia, né? Se você, sei lá, né? Se você quer ter uma vida mais saudável, né? Não toma refrigerante, sei lá, coisas desse tipo. Então você precisa não só ter teoria, mas prática. Então o espiritual é uma coisa. Você precisa entender que tem um Espírito de Deus dentro de você. E não é esse espírito do espiritismo que fica vagando. Não é isso. Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Tá lá em Gênesis 2. Certo? E essa parte é responsável por se conectar com Deus através da sua intimidade no mundo espiritual. Quando você fortalece essa parte do seu espírito, né, é um músculo. Então ele vai crescendo. E você vai desenvolvendo mais, entendeu? Então, através da oração, através da adoração, dos louvores que você escuta, da meditação da palavra, né? Enfim, jejum, né? Através dessas coisas, o seu espírito ele é fortalecido, fica mais forte, né? E por você alimentar o seu espírito, né, ele fica mais forte e aí você tem mais, vamos dizer assim, mais força para você vencer a carne, essas coisas. Não que, né, você fala,
Quanto mais você fazer isso e exercitar o seu espírito, ele vai ficar mais forte contra as obras da carne. E aí você vai entrar lá em Gálatas 5 e você vai produzir os frutos que estão prometidos nessa palavra, né? Que é amor, paz, né? Temperança, mansidão, domínio próprio, enfim. Os nove gominhos ali, né? Do fruto do espírito, né? Na verdade, são 9, né? No total. Que apresentam ali. Ainda no Novo Testamento, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, eu tô pertinho aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios 2, versículo 11. Olha o que diz lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, vamos traduzir aí, né, pro interpretação adventista, vamos ver se cabe, né? Vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o fôlego de vida do homem que nele está? Aqui não precisa nem continuar, né? Aqui já você viu que não tá batendo, né? Tá bem diferente, né? Não faz sentido esse fôlego de vida. Então, segundo aqui o que Paulo escreveu aos Coríntios, o espírito do homem sabe coisas. Como com fôlego de vida, meu amigo que está do outro lado, ele vai saber coisas, já que ele é só um ar. Não faz sentido, tá entendendo? Como eu mencionei, o espírito está muito acima do que somente um fôlego de vida, entendeu? O espírito é algo que pode nos fortalecer. A gente pode dizer não para a carne através do fortalecimento do espírito, entendeu? Lá em Apocalipse, capítulo 4, de 1 a 2, fala que João, né, foi arrebatado em espírito. Será que ele foi arrebatado em fôlego de vida? Acho que não faz sentido, não é verdade? Para pensar um pouquinho, né? A gente já trouxe aqui muita coisa para você chegar à conclusão que isso aí estão tentando te enganar, tá? Não sei se você percebeu ainda, né? Olha isso aqui então, nossa, olha isso daqui, esse aqui é mais claro ainda. Romanos 8, versículo 15. Olha o que diz, né? E o contexto ali é o quê? Ser guiado pelo Espírito, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas receberdes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, né? Abba significa, né, meu, né? Então seria meu Pai, né? O mesmo Espírito, esse Espírito lá do Gênesis, lembra? Do Gênesis 2, que Deus colocou em nós. Esse mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é mais ou menos assim, o Espírito Santo comunica algo ao nosso Espírito e esse Espírito comunica a nós. Algo tão importante que como somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo fala algo ao nosso Espírito, o Espírito Santo é de Deus. Você tem um Espírito, o Espírito Santo fala algo ao seu Espírito e o seu Espírito, né, fala com você, né? Algo tão importante que você é filho de Deus. Olha como que é importante esse negócio de Espírito, na verdade. Então, só para você entender, então vamos lá. Vamos supor que, só para você entender essa questão do Espírito aqui, para a gente encerrar. Tá vendo? Encerra agora, mas enfim. Vamos supor que eu queira falar com você, meu amigo que está assistindo esse vídeo. E aqui tem a minha janela, tá? Minha janela é essa aqui, ó. Vamos supor que eu abro a janela, e você que está me assistindo aí, você mora, sei lá em Santa Catarina, sei lá. E eu abro aqui a minha janela e começo a gritar teu nome. Você vai conseguir me escutar de onde você está? Não. Por que não? Porque o meio de comunicação que eu estou utilizando está errado. Entendeu? Para trazer mais luz a isso, olha o que diz lá em João, Evangelho de João, para você poder entender essa questão que eu disse da comunicação, tá? Então, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Olha o que João, capítulo 4, fala. Capítulo 4, versos
23 e 24. Porque a hora vem, e agora porque a hora vem, e agora é em que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Deus é espírito, viu? E importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então é aquilo que eu falei da comunicação. Se eu abrir aqui e começar a gritar teu nome, você não vai escutar bem. Eu estou usando um meio de comunicação errado, né? Por exemplo, estou usando esse vídeo aqui para chegar até você. Então, dessa forma, eu estou usando um meio de comunicação correto. Ou se eu mandar uma mensagem para você, né, um áudio, digitando mesmo, eu estou utilizando o meio de comunicação da maneira certa, correta. Então, quando você não adora Deus em espírito e verdade, você está trocando, você não está utilizando o meio que Deus deixou correto, você está trocando, você está desvinculado, entendeu? Então, precisamos adorar, buscar Deus em espírito e em verdade. Tá entendendo? Tô com a minha colinha aqui, né, gente? Porque vai ficar mais fácil. Então, tem consequências da gente saber que você não tem o espírito, né? Qual que são as consequências de você saber que você não tem espírito? Primeiro, você não tem identidade nem proposta no reino de Deus. Você não sabe quem você é. Quando Jesus, essa desceu agora, nem tinha, né, estudado a respeito disso, mas desceu um negócio aqui agora, né? Quando Jesus ele é tentado pelo diabo lá em Mateus capítulo 4, ele é confrontado, mas ele sabia quem ele era já. Ele tinha sido batizado, o Espírito Santo desceu, né? Ele já sabia quem ele era. Então ele foi lá e confrontou o inimigo. E ele teve que bater retirada, teve que ir embora. E ali a Bíblia diz que os anjos serviram a Cristo, né? Aí do seu ministério terreno. Então ele sabia quem ele era já. Quando você sabe quem você é, vixe, amigo. Aí o diabo tá com um problemão. Não é verdade? Assim, a gente seja falho, quando você tem identidade, sabe do teu propósito, do teu chamado, o cara que sabe o chamado dele, meu, esquece. Que o inimigo tá com problema. Vai tentar fazer de tudo pra pegar a vida desse cara. Mas não vai conseguir. Por quê? Você sabe quem você é. E não é simplesmente saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é em Deus. É diferente. Tá entendendo? Bora pra minha colinha aqui. Tá quase acabando já. Essa aqui eu já li. Deixa eu ler só mais um pouquinho pra mim poder... Aqui eu já falei também. Até, ó, tô bem. Eu tinha escrevido aqui que se a imortalidade da alma ela é verdadeira, né? Ela quebra o juízo investigativo. Isso a gente já falou, na verdade. Tá até meio longo já o vídeo. Mais 2 textinhos aqui pra gente encerrar, beleza? 2 textos? Isso, eu vou ler 2 textos. Tiago 2, 26, né? Vamos lá. Tiago, capítulo 2. Bora lá. Tiago 2, Novo Testamento. Deixa eu até baixar Tiago aqui, meu Deus do céu. Bora lá. Tiago, voltando. Tiago 2, 26, diz assim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, eu até deixei uma colinha aqui no negócio anotado. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ai, meu Deus, eu perdi, não acredito. Beleza, não tem problema. Então, você percebeu aqui, ó, vamos ler de novo, devagarzinho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, então o corpo sem o espírito está morto. Assim também a fé sem obras é morta. Você percebeu que ele não inverteu? Ele disse que o corpo sem o espírito está morto, mas ele não disse que o espírito... Porque o que acontece? Você percebeu que não tem uma equivalência aqui. Por quê? Porque o espírito, ele sobrevive sem o corpo. O corpo não sobrevive sem o espírito, mas o espírito sobrevive sem o corpo. Por que eu posso afirmar isso? Porque se
isso não fosse verdade, Tiago aqui, traria uma equivalência. E não é isso que ele faz. Entendeu? Último texto dessa noite, que eu tô gravando de noite, né? Pra evitar barulho e essas coisas. João, capítulo 11. Vou falar de Lázaro aqui, tá? Rapidinho. João 11, do 11 ao 15. Nós vamos entender agora o significado da palavra dormir no seu contexto bíblico, que estão te enganando também. Então, João 11, do 11 ao 15. Assim falou e depois lhe disse-lhes: Lázaro, vosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, aos seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, os discípulos estavam achando que ele estava com medo de dormir mesmo, mas ele tinha morrido, né? Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, quando Jesus está utilizando a palavra dormir aqui, que muitos gostam de utilizar aí, você, meu amigo que está me escutando, a palavra dormir é apenas um eufemismo para poder... Então, é como se estivesse dizendo assim para você, ó. Vamos supor que faleceu um parente seu aí, você que está me ouvindo. Ao invés de eu chegar para você e falar assim, ó, ô fulana morreu. Quando você fala assim, fulana morreu, traz um ar pesado, entendeu? Então, se eu chego e falar assim pra você, ó, fulano faleceu, eu tô usando aqui um eufemismo, como se fosse um eufemismo. É uma maneira sofisticada para mim te dar uma mensagem, uma notícia. Entendeu? Mais leve, não pesado. Se eu falar, morreu, ó, pesado. Se eu falar, faleceu, opa, eu desci. Então eu falei de maneira mais simples e mais sofisticada para você poder entender. Porque olha o que acontece disso. Jesus falou que Lázaro dormia. Então os discípulos estavam realmente achando que ele era repouso de sono. Mas olha o que diz aqui o verso. João 11, 14. Então disse-lhes claramente. Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Ele tinha que falar que estava morto para eles poderem entender. Senão eles iam estar achando que estava dormindo. E daí você conhece essa história. Eles vão para o sepulcro. Jesus chama ele. Lázaro vem. Chama ele. E Jesus ressuscita ele. Então, hoje foi essa pequena, grande aula que a gente tivemos para poder entender desses versos que a Igreja Adventista utiliza, né? Em favor dessa ideia de que quando a pessoa morre, ela está no estado de inconsciência e tal, você vê o que a gente quebrou, que não é bem assim, né? Então, na próxima aula aí, a gente vai tentar trazer aí, vamos trazer exatamente aquilo que acontece após a morte biblicamente, de acordo com a doutrina da Bíblia, tá bom? Então é isso aí, espero que você que me acompanha aqui tenha gostado, tá? Fica aí para mais estudo, a gente poder entender de maneira clara mais e mais doutrinas da Bíblia. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, por ter acompanhado até aqui. E que cada dia a gente possa crescer mais no conhecimento e na graça de Deus, né? Fique com Deus e uma boa noite.